Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Meus amigos internautas, bom dia. Que a paz de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, esteja conosco e entre nós. A questão comportamental da mente que se desajusta em relação ao que se convencionou chamar-se de normalidade, sempre foi objeto de observações e estudos desde os tempos mais remotos. Nós vamos encontrar no Velho Testamento, em Saul, estamos falando de 3.000 anos de história, 900 anos antes de Cristo, há o registro de uma tristeza profunda deste líder do povo judeu, que ao desobedecer algumas ordens de Samuel, que foram uma espécie de um líder espiritual, e que havia deixado algumas assertivas a serem seguidas e desobedecidas por Saul, este foi acometido de uma tristeza profunda, a ponto de, no final de um determinado período, Saul se suicidar. Vamos encontrar na Ilíada de Homero, 850 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, o registro também da mente desajustada, quando o herói Belerofonte, ao desobedecer às ordens dos deuses do Olimpo, é também acometido de uma tristeza profunda que lhe mudou o comportamento. No século 5 a.C., Hipócrates de Cos, o pai da medicina, vai tentar explicar esta mudança de comportamento, esse desajuste da mente, essa tristeza profunda, e traz a lume pela primeira vez, pelas suas observações, ao que ele chamou de a teoria da bilis negra, e surge pela primeira vez o termo melancolia para explicar aquele comportamento desajustado, a mente que se desalinhou, demonstrando uma tristeza profunda. Na época de Jesus, vamos encontrar um médico romano, Aurelius Cornélius, propondo que para se tratar esse desajuste, era preciso que se tomasse banhos de sol. No século IX, século X, a medicina árabe influencia de forma direta a medicina ocidental, e para tentar explicar o comportamento desajustado, tenta-se unir a astrologia com a medicina, onde Saturno, o astro que regeria o baço, o pâncreas, seria então quando ele estivesse em determinada casa, o indivíduo produziria a bilis negra, e dessa forma a mente se desajustaria e ele entraria numa tristeza profunda. Vamos chegar no século XVIII e vamos nos deparar com Philippe Pinel entrando no Hospital Geral de Bicêtre, e ali onde os loucos estavam acorrentados, ele, para humanizar o tratamento da loucura, manda soltá-los, e esta ação estende-se ao Hospital de Salpêtrière, onde ele também manda que se soltem os loucos, porque estes deveriam ser tratados junto aos familiares. Mas, indiscutivelmente, se há dois nomes que nós podemos citar como desbravadores do comportamento da mente humana que se desajusta, estes nomes são Sigmund Freud e o Dr. Carl Gustav Jung. Freud iniciou os seus estudos através da técnica da hipnose, a fim de acessar os conteúdos mentais dos pacientes portadores da histeria. Quando Freud observou a melhora dos pacientes de um outro médico neurologista, ele elaborou a
hipótese de que a causa da doença não era orgânica, ela seria de natureza psicológica. A partir desta hipótese, para tentar explicar o desajuste da mente, Freud propõe um modelo de funcionamento mental baseado em duas camadas. E ele utilizou-se de uma imagem que pudesse explicar exatamente por que é que os pacientes portadores da histeria, que é uma doença de grande afecção nervosa, mas que, porém, o indivíduo mantém-se consciente. Para tentar explicar este tipo de comportamento, Freud então traz como modelo para entendimento do funcionamento da mente humana a imagem do iceberg, onde a parte consciente da mente representaria a parte emersa do iceberg, e o inconsciente, que foi um conceito freudiano, seria a parte submersa, escondida, para tentar explicar exatamente o desajuste da mente. Mas quando Freud voltou as suas atenções para os processos do recalque e da repressão, ele percebeu que este modelo de duas camadas não era suficiente. Ele então propõe um modelo de funcionamento da mente humana baseado em três camadas, a que ele chamou de id, de ego e de superego. Segundo Freud, o id é a camada da mente onde estão armazenadas as pulsões ou energias primitivas, e essas pulsões viriam através de impulsos para a parte do ego, onde se encontra a consciência. No outro extremo estaria o superego, onde se encontram as ideias éticas e morais, especialmente herdadas dos nossos pais. E esta é uma luta que se trava constantemente no campo do consciente. O id mandando seus impulsos e o superego procurando regular as exigências do id. Desta forma, Freud tentava compreender, auxiliar, ajustar, e surge a psicanálise ou a cura através da conversa. Quando o Dr. Carl Gustav Jung toma contato com as obras de Freud, ele descobre um companheiro que poderia ajudá-lo no desbravamento da mente humana, na questão comportamental. Passam a se corresponder, trocam 359 cartas, nas quais eles trocam confidências, discutem casos clínicos, elaboram novos conceitos. Mas, para Freud, todo transtorno psicológico tinha como psicogênese um trauma de natureza sexual, e Jung tratava o inconsciente como sendo de natureza religiosa. A briga, a ruptura foi inevitável, porque um não aceitava os conceitos do outro. Mas é indiscutível a contribuição que esses dois espíritos missionários trouxeram para tentar nos ajudar a nos harmonizar conosco mesmo. Mas o que é que o Espiritismo tem a ver com isso? O que é que o Espiritismo diz a respeito dos conceitos freudianos e junguianos? Nós vamos encontrar na monumental obra de André Luiz, No Mundo Maior, o Espírito Calderaro, explicando a André Luiz o surgimento do inconsciente, de onde é que provém esses impulsos que muitas vezes, segundo o Dr. Daniel Goleman, PhD em psicologia, um norte-americano, vai nos dizer que muitas vezes esses impulsos se manifestam através da nossa amígdala cerebral, e que só depois o neocórtex, a parte do nosso cérebro que pensa, vai se dar conta do que fez, demonstrando assim que o sentimento tem muito mais poder do que o pensamento.
E nós pouco temos prestado atenção nisto. Calderaro então diz a André Luiz que o inconsciente vai nascer nos cristais que estão rolando nos leitos do rio, e que ali a consciência encontra-se em processo libertatório. Mais à frente, um pouco mais evoluída, ela estará nas árvores que se erguem por centenas de anos, recebendo os golpes do inverno, as carícias da primavera, ensaiando a memória. Mais à frente evoluída, a consciência, manifestando-se na tigresa que lambe os seus filhotes. Ela ensaia os rudimentos do amor. E o símio que guincha, ensaia para a fala. Calderaro explica a André Luiz que no nosso cérebro, no nosso arcabouço físico, nós possuímos um cérebro primitivo, a que ele disse que nós poderíamos chamar de o porão da individualidade. Neste cérebro primitivo que se localiza na base da nossa nuca, Calderaro diz que todas as conquistas que nós já fizemos anteriormente, todos os automatismos fisiológicos e psicológicos estão armazenados neste porão, na parte central do nosso cérebro, ou no neocórtex, estão as conquistas que nós estamos hoje transformando em hábitos amanhã. E nos nossos lobos frontais, ainda silenciosos para a ciência dos dias de hoje, encontram-se armazenados materiais sublimes, aguardando que nós os conquistemos no futuro. Calderaro aprofunda os conhecimentos, dizendo a André Luiz que ele não poderia afirmar que nós possuímos 3 cérebros, mas temos um que se divide em 3 camadas. Olha o Espiritismo ratificando os conceitos junguianos de id, de ego e de superego. E Calderaro diz a André Luiz: no primeiro andar deste castelo, ou dessas 3 camadas, encontra-se todas as conquistas que nós já amealhamos nas nossas trajetórias reencarnacionistas. Então está ali o hábito que se manifesta em nós hoje na forma de tendências. No segundo andar deste porão, encontra-se o esforço que estamos agora tentando conquistar novos hábitos. Na parte frontal, no terceiro andar, está o Evangelho de Jesus, aguardando que nós o coloquemos em prática. Como você pode ver, André, prossegue Calderaro, cada um de nós traz em si mesmo o passado, o presente e o futuro, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Diante de tantas conquistas da medicina, diante do que a tecnologia coloca à nossa disposição nos dias de hoje, nós nos perguntamos por que é que os consultórios dos psicanalistas, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas estão cada dia mais cheios. Por que é que o homem tecnológico não conseguiu estabelecer uma ponte feliz entre as conquistas do lado de fora com as suas conquistas do lado de dentro? Por que é que tantos semblantes encontram-se carregados de dores, manifestando estresse, angústia, ansiedade, depressão, vazio existencial? Por que é que nós ainda tememos de uma forma tão profunda, tão pungente, a morte e até os seus medos subjacentes? Segundo Joana de Ângeles, nós tememos a velhice porque ela nos aproxima da morte. Tememos a doença porque a doença nos aproxima da morte. Tememos a pobreza porque a pobreza nos aproxima da morte. Quando nós nos damos conta
de que muitos falsos cristos e falsos profetas estão a comandar a nossa trajetória, porque o marketing comercial descobriu um jeito de mandar mensagens para o nosso inconsciente. Então, quando esses indivíduos que estudam a ciência da venda descobriram que podem falar diretamente a nossa parte inconsciente, compre a TV de 50 polegadas para você assistir a Copa e você vai ser feliz. Nós vamos lá, compramos aquela ideia e compramos a TV. Não nos preocupamos com a consequência de um parcelamento, muitas vezes de muitos meses, que vai comprometer o nosso orçamento, mas como a mídia passa a mensagem de que para eu ser feliz eu preciso comprar a TV, eu compro. Para eu ser feliz eu preciso ter um carro 0 quilômetro, tecnológico, de ponta, com muitos recursos. Eu compro a ideia, porque ela me diz que aquilo é a felicidade, e eu compro. Quando a mídia me diz que os padrões de beleza para os homens são músculos salientes, um corpo sarado, barriga de tanquinho, nós nos esquecemos de exercitar o músculo cerebral e o principal músculo do coração. E as mulheres são induzidas a adquirirem o corpo de uma Gisele Bündchen, que parece as curvas de um violão, até o cabelo da moda, a roupa da moda. Isso tudo nos tira o foco daquilo que é mais importante para nós. Nós nos perguntamos, aonde estaria a solução para que nós pudéssemos aprender a viver no mundo da matéria, sem nos perder dos valores do Espírito? E nos damos conta de que Jesus é ainda um grande desconhecido para todos nós. Ele mesmo houvera dito que numa profecia de Isaías, rezava que este povo me honra com os lábios, mas pouco me honra com o coração. Jesus vai nos ensinar a viver no mundo material, sem perder o foco, sem nos deixar seduzir por essas propostas desses falsos cristos e falsos profetas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 19 a 34, Jesus vai nos ensinar a aparar o terreno, para que nós possamos, uma vez aparado e preparado o terreno, construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Afinal de contas, nós não vemos um arquiteto ou um engenheiro iniciar a construção de uma obra em cima de um matagal ou em cima de entulhos. Antes, o terreno necessita ser limpo, enquadrado, para que a obra nasça correta, tenha estruturas firmes, que se cave o buraco da forma correta e chegue-se ao chão duro, a fim de que o alicerce possa suportar o peso da construção. Como é que nós vamos construir o reino de Deus dentro de nós, se nós ainda não resolvemos essas questões ligadas aos transtornos psicológicos? Como pensar em felicidade, se nós ainda permitimos ser seduzidos pelo consumismo? Então, Jesus vai nos ensinar, com psicoterapia, a não nos deixar seduzir, a viver a vida material conforme ela deve ser vivida. E quando nós afirmamos aqui que Jesus ainda é um grande desconhecido, essa passagem tem 2000 anos. Poucos de nós vivem ainda segundo esses preceitos. Então ele vai dizer assim: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem corroem, e os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem traça e ferrugem corroem, e onde nem ladrões roubam. Nós poderíamos pensar
num primeiro momento, que Jesus fala apenas dos valores amoedados, mas quando ele complementa a frase, tudo se torna claro, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então Jesus está nos dizendo assim: fuja das sensações, fuja da adrenalina, fuja dos picos da emoção, cultive o sentimento, para que nós não tenhamos dúvidas da diferença entre a emoção e o sentimento. Nós poderíamos dizer que a raiva que dá e passa é a emoção, mas o ódio que dura é o sentimento. A paixão que a ciência diz ter prazo de duração de 2 anos a 2 anos e meio é a emoção. O amor, que é duradouro, é o sentimento. Então Jesus nos manda fugir daquilo que é passageiro, para conquistarmos aquilo que é duradouro. E ele vai nos mostrar, na passagem seguinte, como é que nós podemos fazer para acalmar este leão que dormita dentro de nós e que muitas vezes norteia as nossas ações. Ele diz: os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes serão essas trevas? É Jesus nos convidando para que reflitamos em quais aspectos da vida os nossos olhos pousam. Se nós olhamos para os aspectos positivos da vida, o nosso olhar é luz. Os olhos são os sensores que trazem os sentimentos, as vivências exteriores para o mundo do nosso espírito. Então, se eu estou olhando para os aspectos positivos da vida, eu estou trazendo paz, harmonia, equilíbrio para o meu interior. Mas se eu olho os aspectos negativos da vida, como eu posso almejar ter paz? Como eu posso almejar viver sem ansiedade? Quando eu folheio uma revista, quando eu abro um jornal, para onde a minha atenção é dirigida? Quando eu ligo o canal da TV, aonde eu me sintonizo? Quando eu ouço as notícias das grandes tragédias, hoje mais do que nunca veiculadas em todas as mídias, como é que eu respondo interiormente a isso? Eu ainda estou condenando aqueles infelizes que estão sendo pinçados à opinião pública, tal qual a mulher adúltera, flagrada à época de Jesus, e eu estou com as pedras nas mãos, pronto a atirá-las? Ou eu já tenho a consciência de ofertar aos irmãos infelizes uma oração e uma compreensão? Então Jesus nos diz que a forma como nós vemos o mundo diz respeito diretamente a como o meu mundo íntimo está. E ele vai aprofundar dizendo: porque não podeis servir a 2 senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você agradará um e desagradará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ora, Jesus estaria falando diretamente contra a posse dos bens materiais? Estaria Jesus falando contra o dinheiro? Obviamente que não. Mas ele nos posiciona sobre o objetivo a que nós devemos perseguir. E quantos de nós passamos a trajetória humana inteira sem estabelecermos para nós uma meta psicológica? Nós nos organizamos com maestria na parte material, traçamos planos, nos organizamos, planejamos, aplicamos tempo e energia até que as conquistas almejadas se realizem. Mas e na parte espiritual? Como é que nós nos organizamos para isso? Como está o nosso planejamento? Eu já sei aonde quero chegar?
para que assim eu possa traçar um caminho do qual eu não me desvie, eu não me deixe seduzir pelos falsos cristos e falsos profetas do consumismo, porque senão nós estaremos perdidos em algum momento. A mídia vai nos conquistar, e isto vai trazer intranquilidade, estresse, angústia, depressão, vazio existencial. E Jesus prossegue nos ensinando a respeito da nossa vida material. Não vos preocupeis com o que vocês vão comer. Olhai as aves do céu, não trabalham, não armazenam em celeiro, e o Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais do que as aves? Não vos preocupeis com o que vestir. Olhai os lírios do campo. Eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu tão lindamente quanto eles. Portanto, não vos preocupeis com essas coisas. Não sois vós muito mais do que as ervas, que hoje estão em pé e amanhã são lançadas ao forno? Não vos preocupeis, pois, com o que vão comer e o que vão vestir. Não é o corpo mais do que a veste, e a vida mais do que o corpo? Porque essas coisas são preocupações dos gentios, e o Pai Celestial sabe das vossas necessidades muito antes de vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus nos ensina que na nossa programação reencarnacionista, tudo foi previsto. A comunidade aonde nós nasceríamos, moraríamos, a nossa profissão, a família, o salário, tudo isso já previsto. Mas o ser humano é inquieto porque não aprendeu a dominar a si mesmo, e ele acaba criando para si necessidades extraordinárias. E o Espírito Fénelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa página de 160 anos, vai nos falar das causas atuais das aflições. A Luísa, inclusive, ontem no trabalho em Tombos, mencionou a referida página. E Fénelon nos diz que se nós remontarmos do sintoma para a causa, nós vamos descobrir que a maioria das nossas aflições é mau uso do livre-arbítrio. Nós criamos necessidades excepcionais, nós gastamos além do que ganhamos, nós damos passos maiores do que as pernas porque não planejamos, não nos organizamos. E a palavra de Jesus é muito clara, porque ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia o seu próprio mal. Mas como eu posso não me preocupar com o dia de amanhã, se eu gastei o meu salário além do que devia? Como eu posso não me preocupar com o dia de amanhã, se eu falei e agi sem pensar? A palavra de ordem no final desta passagem é viver com simplicidade. Jesus nos convida a esta psicoterapia, a vivermos com simplicidade. Quando nós conseguirmos dominar esses conflitos psicológicos, quando nós conseguirmos abaixar o nível de ansiedade, nós vamos entender ou ressignificar a proposta que Emmanuel fez a Chico Xavier para o mediunato que viria a seguir: disciplina, disciplina e disciplina. E nós vamos acrescentar disciplina nos sentimentos, disciplina nos pensamentos, disciplina nas ações. Quando nós atingirmos esse patamar, o nosso terreno vai estar no prumo, pronto para iniciarmos a construção dos alicerces do reino de Deus dentro de nós. Porque Jesus é um psicoterapeuta que não se preocupa apenas
em tratar as defecções da mente, em ajustar o nosso comportamento, mas ele também aponta o caminho para a felicidade. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós pudéssemos atualizar a linguagem do Cristo para os nossos dias: querem ser felizes? Sejam humildes. E em Jesus não se pode perder nada. É necessário analisar-se tudo: a vírgula, o verbo, a posição das palavras, entender o local aonde Jesus estava, por que ele fez tal coisa em primeiro lugar e a outra coisa só depois. Quando Jesus coloca a humildade como a primeira das bem-aventuranças, ou o primeiro degrau para a nossa felicidade, é que ele quer nos mostrar que sem este sentimento não nos é possível adquirir os outros do Sermão da Montanha. Para que eu adquira os outros, eu preciso aprender a respeito da humildade. E ele vai nos ensinar o primeiro degrau da humildade. Quando alguém o chama de bom e mestre, e ele rejeita o adjetivo de bom, porque na sua concepção, bom é o Pai, mas mestre dissestes bem, eu o sou. Então, o primeiro passo da humildade é a proposta de Santo Agostinho em resposta à questão 919, autoconhecimento. Eu preciso conhecer os valores positivos e os valores negativos de que sou possuidor. Para que os valores positivos eu os trabalhe, os sedimente, abra campo para que eles se expandam. E os valores negativos, além de transformá-los em valores positivos, eu passe através do auto-reconhecimento desses valores negativos a compreender a dificuldade do meu semelhante, e então surge o segundo degrau da humildade. Eu me torno mais compreensivo, me torno mais tolerante, porque não vejo mais no meu companheiro de caminhada um adversário, um inimigo. Eu sei que para ele a dificuldade é tamanha para promover as mudanças, porque a dificuldade é também tamanha em mim mesmo. Então eu me abrando, eu me torno mais tolerante, quanto a nossa sociedade está necessitando de tolerância, de compreensão, para que então, desta forma, eu pise o terceiro degrau da humildade, me torne um aprendiz. Quando eu deixo de ver nos meus semelhantes adversários ou inimigos, eles se tornam livros vivos, através dos quais eu posso aprender muito, evitando muitos problemas, porque posso aprender com a experiência dolorosa do meu semelhante. Então, eu não aponto mais o dedo para ele, eu estendo a minha mão para que juntos caminhemos na direção do quarto e definitivo passo da humildade, que está lá estampado naquela imagem sublime, inolvidável, em que Jesus, o maior de todos, ajoelha-se e lava os pés dos 12, nos ensinando dessa forma, que aquele que pode mais, deve servir ao que pode menos. Quando nós adquirirmos o sentimento da humildade, nós estaremos prontos para dar o segundo passo, ou subir o segundo degrau na construção do reino de Deus dentro de nós. Disse Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Atualizando a linguagem do Cristo, nós diríamos: queremos ser felizes? Vamos abrir mão desta herança atávica de quando estagiamos no reino animal, a agressividade, a violência. Isto houve um tempo para que existisse, porque era a lei do mais forte. Hoje, nós precisamos adotar o ponto sublime do Evangelho de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nas relações humanas. Como nós podemos almejar a felicidade? Agredindo ao nosso semelhante,
manifestando ainda violência, isto não cabe para aqueles que se dizem cristãos. Então nós precisamos combater a agressividade, nos tornarmos doces, brandos, para que nós possamos viver mais felizes. E quando nós conseguirmos dominar a agressividade e a violência, nós estaremos prontos para dar o terceiro passo na construção do reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se atualizássemos a fala do Cristo para os nossos dias, querem ser felizes? Deixem de culpar os outros. Prestem atenção de que os problemas que batem às suas portas foram criados por vocês mesmos. Aceitar é o primeiro passo, mas entender o que o problema quer ensinar é o segundo. Porque na obra Céu e Inferno, capítulo 7, item 13, Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec vai dizer, e está em negrito: o sofrimento dura o tempo que nós levarmos para aprender o que ele tem para ensinar. Uma vez que nós aprendermos a lição que ele traz no seu bojo, o sofrimento vai embora. Então, nós entendemos que a resignação não é uma atitude estática, de simplesmente aceitar a problemática que bate à nossa porta, mas ela é uma postura dinâmica, que nos convida a estudar, a nos conhecer, a entender o porquê é que aquilo está se repetindo, porque nós ainda não abrimos os olhos, não escutamos com o coração a mensagem que o problema, a dor, o sofrimento está trazendo. E quando nós conseguimos ouvir, nos resignando, nós estaremos prontos para dar o quarto passo na construção do reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É Jesus nos convidando a ser justos nas relações humanas, tanto na posição negativa quanto na posição proativa. Na negativa, não fazer a outrem o que eu não gostaria que me fosse feito, e na proativa, fazer a outrem o que eu gostaria que me fosse feito. Percebamos que não é simplesmente fazer. Jesus coloca o outro como foco da ação. Então nós precisamos estudar o que fazer, a fim de que esta ação não fique aquém ou além da necessidade do outro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma página em que uma mãe pega a filha, uma mãe da alta sociedade parisiense, muda de roupa, coloca uma roupa mais simples, enche a sua carruagem de prendas, coloca a filha adolescente na carruagem e vai até um dos bairros periféricos de Paris. Lá adentra uma casa cujo marido está deitado num leito, doente, sem poder trabalhar e trazer o sustento para a família. Todos passam dificuldades. Quando ela entra na casa, a esposa a reconhece, ela imediatamente faz um sinal, pedindo que a mulher se cale, que não fale quem ela é. Ela então leva o conforto material, mas acima de tudo, leva o conforto da presença amiga, da palavra nobre, que sustenta, que levanta, que promove. A filha, comovida pela atitude da mãe, pede para que ela também deixe que ela doe. Mas a mãe lhe diz: se você doar o que eu fiz, a doação não é sua, a doação é minha. Portanto, a partir de amanhã, você se sentará conosco na sala de costura e produzirá aquilo que você quer doar, e na próxima vez você terá esta oportunidade. Então o Espiritismo nos ensina a estudar a condição do outro, para que o nosso gesto não seja injusto, para que ele se molde perfeitamente à necessidade do outro. E quando nós conseguirmos esta justiça nas relações humanas, nós estaremos prontos
para dar o quinto passo na construção do reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Atualizando a linguagem do Cristo para os nossos dias, querem ser felizes? Se doem, sejam caridosos, porque é dando que nós recebemos. E Allan Kardec asseverou de forma definitiva: fora da caridade não há salvação. Percebamos a grandeza da assertiva do codificador. Quando ele coloca que fora da caridade não há salvação, ele não faz proselitismo religioso, porque ele coloca a caridade ao alcance de qualquer um. E Joana de Ângeles vem em nosso socorro nos ensinar que todas as vezes que alguém sai de perto de nós levando algo de bom, nós amamos aquela pessoa, nós fizemos a caridade. Então a caridade passa a ser um sorriso, um aperto de mão, um abraço sincero, uma palavra amiga, um ouvido que se oferece ao desabafo do outro, que muitas vezes necessita apenas disto: falar para que as suas ideias se tornem claras, para que o seu sentimento se torne claro, e ele possa saber para onde seguir. Não é outro o processo da psicoterapia, a cura pela conversa, deixar que o paciente fale, porque assim ele vai identificar o problema em si mesmo, e vai conseguir achar um caminho com a ajuda do psicoterapeuta. Então nós precisamos nos doar, e a doação tem que ser tal qual aquela da mulher que no templo de Salomão, aproximando-se do gasofilácio, deitou ali 2 moedinhas, como se hoje elas valessem 5 centavos cada uma. Mas o sentimento que a levou à doação foi de tal profundidade e de tal verdade, que Jesus chamou a atenção dos 12 e disse: eis aí a maior das doações feitas no dia de hoje. Ela se doou integralmente. Quando nós conseguirmos subir neste degrau, nós estaremos prontos para subir o 6º degrau da construção do reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então nós necessitamos, meus queridos irmãos e irmãs, a deixar de lado todas as segundas, terceiras e quartas e outras intenções, sermos transparentes, sermos autênticos, sem sermos excêntricos, realmente ver no semelhante a chave de acesso a este reino que nós ainda não conhecemos, porque em 2000 anos de história andamos distanciados do Evangelho de Jesus. E quando o nosso coração for puro, nós vamos praticar a ciência da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós precisamos alcançar paciência, adentrar neste patamar de sentimento, e quem aí adentra nunca mais sai. Portanto, mente aquele que diz que perdeu a paciência, perdeu a calma, porque algo que está em estado de calmaria pode agitar-se num outro momento, dependendo das circunstâncias, mas aquilo que está em paz jamais sai deste patamar. Jesus nos traz 2 figuras maravilhosas a respeito disso. Quando ele adentra a barca e vai atravessar o lago de Genezaré com os 12, e ele dorme, e lá no meio da travessia, uma tempestade se forma, os ventos sopram, formam-se ondas, estas batem nas bordas do barco, o barco balança, ameaça-os de morte, e Jesus dormia tranquilamente. Então os discípulos, temerosos pela morte, acordam Jesus, ele levanta-se e manda silenciar os ventos e a tempestade, e assim se faz. A imagem é das mais sublimes,
um espírito superior, um espírito puro, não está mais sujeito às tribulações emocionais. Por isso Jesus dormia enquanto a tempestade batia no barco. Quando ele anda sobre as águas representam exatamente as emoções bravias, os vícios e as paixões que nós ainda manifestamos. Mas ele, Jesus, pairava acima daquilo. Quando ele pede, na entrada triunfal em Jerusalém, para que os discípulos busquem uma jumentinha, a fim de que ao entrar no domingo de Ramos, sobre aquelas capas, aqueles tapetes, os ramos de árvores, que ali saudavam um rei temporal, material, e ele para rejeitar, porque se ele pisasse, seria a sacramentação daquilo que o povo esperava, e a fim de que ele deixasse uma mensagem de que os valores do Espírito estão acima dos valores da matéria. Ele não pisa, quem pisa é a juventude. Isso é uma explicação que Joana de Ângeles dá a Divaldo Franco, nos ensinando do porquê Jesus mandou pegar a jumentinha. Então, quando nós manifestarmos o sentimento da paciência, nós estaremos prontos para dar o último e decisivo passo na construção do reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados sereis quando fores injuriados, caluniados e perseguidos em meu nome. Ora, esta fala para os primeiros cristãos fazia todo sentido. Nero, no ano 68, implementou a perseguição que antes era apenas na Judéia, em todo o Império Romano, sobre os cristãos. Quem se declarasse cristão naquela época, invariavelmente estava condenado às fogueiras ou às feras nos círculos romanos. Mas quem é que nos caluniaria, nos injuriaria, nos perseguiria nos dias de hoje? Nós não temos mais círculos, não temos mais Nero, não temos mais feras, ou ainda temos, ou ainda feras dentro de nós mesmos. Mas nós granjeamos na nossa trajetória evolutiva dois tipos de inimigos. Os primeiros são fáceis de nós identificarmos, são os nossos inimigos pessoais. São aqueles que pela indisciplina no nosso sentimento, pela indisciplina no nosso pensamento, pela indisciplina nas nossas ações, nós ferimos, magoamos, vilipendiamos, eles não conseguiram nos perdoar e se transformaram em inimigos. Mas há um segundo tipo de inimigo, que são os inimigos do bem. Todos aqueles que se candidatam às fileiras do bem e cuja árvore começa a dar frutos, recebem as pedradas. Porque alguém já viu jogar-se pedra numa árvore que não tem fruto? Olha a imagem que Jesus deixou com a figueira que ele mandou secar. Que culpa tinha aquela árvorezinha inocente, um princípio espiritual inteligente, encaminhando-se para a individuação, para a individualização, para se tornar um ser inteligente da criação? É a oportunidade que Jesus encontrou de nos dizer que se nós não produzirmos, nós não seremos felizes. Então, quando a nossa árvore começa a dar frutos, os inimigos do bem começam a nos perseguir. Nós até poderíamos dizer que esta seria uma boa obsessão, não é, Luiz? A má obsessão é dos inimigos pessoais, mas a dos inimigos do bem, uma boa obsessão. É bom ser perseguido por eles, porque a nossa árvore está dando frutos. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos tomar uma decisão. Conta-se, para concluir, que um príncipe que tinha um reino, era jovem, e como todo jovem, inteligente, corajoso, impetuoso, tinha como vizinho um rei sanguinário, cruel, dominador,
E o príncipe, motivado pela curiosidade comum à juventude, resolveu certo dia despir-se dos trajes reais, vestir uma roupa simples e ir conhecer aquele reino famoso de um rei cruel. E quando ele estava caminhando pelas terras do reino vizinho, ele é capturado pelos soldados, é levado à presença do rei, e este, como era comum, condenou-o à morte pelo enforcamento. Mas alguém soprou no ouvido do rei que aquele era o príncipe do reino vizinho. Ele então resolveu, como uma questão de boa política, porque se ele mata o príncipe, o pai deste provavelmente entraria em guerra com ele. Ele resolveu dar uma chance ao príncipe de se salvar. Ele propôs um enigma. O príncipe ficou ansioso diante da possibilidade de livrar-se da morte pelo enforcamento e perguntou avidamente: mas que enigma é este? E o rei lhe diz: você terá que descobrir o que é que toda mulher deseja. Nossa, o príncipe ficou em polvorosa. Finalmente vou me livrar da morte. Mas o rei lhe diz: você terá 3 dias para solucionar o enigma. Quando ele saiu do castelo, ele se deu conta do tamanho do abacaxi que lhe caíra nas mãos. Porque como pensa a cabeça da mulher? Há um pastor evangélico aí que está abordando a questão dos relacionamentos de uma forma bem humorada, mas muito profunda e muito acertadamente, em que ele explica como funciona a cabeça do homem e como funciona a cabeça da mulher. Segundo ele, a cabeça do homem é como se fosse uma estante em que os assuntos estão organizados por caixas. Então, a esposa chega para o marido e fala assim: olha, agora nós vamos praticar DR. Vocês sabem o que é praticar DR? Discutir relação. E aí o homem já se prepara, já fica atento interiormente na sua cabeça. Ela fala: vamos falar sobre o dinheiro. Ele corre na prateleira, pega a caixa do dinheiro e coloca sobre a mesa, e ela fala, e ele vai falando sobre o dinheiro. Mas no segundo seguinte ela fala: vamos falar para os filhos, vamos mudar o assunto para os filhos. Ele então precisa fechar a caixa do dinheiro, guardar na estante, pegar a caixa dos filhos, colocar na mesa e conversar. Assim funciona a cabeça do homem. Por isso, nós não conseguimos dar conta de 2 assuntos ao mesmo tempo. Se nos colocássemos para pilotar os fogões e o telefone tocasse, fatalmente o almoço ou o jantar se queimaria, porque nós não damos conta disso. Mas a cabeça da mulher parece aqueles gatos nas favelas no Rio de Janeiro, quando se mostra o poste, está ali um emaranhado de fios desencapados, prestes a entrar em curto-circuito, e ela é capaz de recuperar um problema de 20 anos atrás. Estava no baile, quando eles ainda namoravam, dançando de rostinho colado, coisa que não se faz mais nos dias de hoje, e alguma sirigaita passou e lançou um olhar diferente para o seu companheiro. 20 anos depois, aquela sirigaita cruza por eles na rua, olha, e ela: você pensa que eu me esqueci daquele baile há 20 anos atrás? O problema virou o problema de agora. O príncipe se viu em maus lençóis e saiu a perguntar a um, a perguntar ao outro, a questionar aqui, a colar ali. Não encontrou resposta no primeiro dia. Indicaram os sábios, anciãos, pessoas com experiência. Ninguém foi capaz de lhe dar a resposta. No terceiro dia, já próximo do término do prazo, ele, cabisbaixo, sorumbático, macambúzio, chutando pedras, já antevendo o momento do enforcamento, encontra-se com a personificação da bruxa. Era uma mulher de cabelo desgrenhado, o nariz adunco com uma bela verruga cheia de fios, um sorriso maravilhoso, um dente de cima para baixo e outro de baixo para cima, de forma que quando ela fechava a boca, os dentes ficavam à mostra.
a roupa toda amarrotada, fétida, rasgada. Mas ele precisava livrar-se da morte. Então, ele a pergunta: você teria a solução do enigma? E ela lhe pergunta: qual é o enigma? E ele então responde: o que é que toda mulher deseja? Ela dá um sorriso, daquele que tem um dente de cima para baixo e outro de baixo para cima, e lhe diz: eu lhe dou uma resposta, mas ponho uma condição. Ele, ávido por se livrar da morte, lhe diz: qualquer condição combinada, eu aceito. Ela lhe diz: quando você voltar livre, terá que se casar comigo. Mas ora, o príncipe pensou: entre encarar a bruxa pelo resto dos meus dias e morrer, eu vou encarar a bruxa. E firmou o pacto com ela. E ela lhe deu a resposta. Ele então corre, porque o prazo já se esgotava. Chega à presença do rei e este solenemente lhe pergunta: você tem a resposta para o enigma do que é que toda mulher deseja? Ele, sorrindo, lhe disse: tenho. Então o que é que toda mulher deseja? E o príncipe respondeu: ela deseja ter autonomia sobre a sua própria vida, tomar as suas próprias decisões, escolher para onde quer ir, quando ir, como ir, com quem quer ir. O príncipe, o rei, ficou surpreso. Era a primeira vez que alguém escapava da pena de morte pelo enforcamento, e como ele havia empenhado a sua palavra, ele libertou o príncipe, e este, como havia empenhado a palavra com a bruxa, voltou-se para casar-se com ela. E assim se deu, casaram-se. Foram para a casa da bruxa. Ele sentou na cama enquanto ela entrou numa espécie de quarto cujas paredes eram de pano surrado, velho. Ele sentou na cama, abaixou a cabeça e começou a antegozar aqueles momentos terríveis que ele passaria daí a momentos. E nesta posição cabisbaixo, ele ouve ela mexer no pano, que seria como uma porta, e quando sai de lá, o príncipe ficou surpreendido. Uma mulher belíssima, os cabelos no tom do loiro, que é o tom da moda, sedosos, balançando, o sorriso parecia o marfim do elefante, perfeito a dentição, o corpo curvilíneo, ela era uma deusa, sorria para ele, os olhos azuis, e ele olhou para ela e perguntou: mas como? Ela lhe disse: esqueci de lhe dizer, eu sou bruxa de dia e princesa à noite. E tiveram aquela noite de amor maravilhosa, com entrega, com comprometimento, um preocupado com a felicidade do outro, como deve ser a entrega dos amantes verdadeiros. Pouco antes de dormir, ela lhe pergunta: como é que você me quer amanhã? Você me quer bruxa de dia e princesa à noite, ou você me quer bruxa à noite e princesa de dia? Ele procurou na estante das caixas e não tinha lá esse assunto. Ele se viu em maus lençóis, porque se fosse dar essa resposta para um outro homem, seria simples, mas responder aquilo para aquela que seria a companheira do resto dos dias era altamente complicado. Ele então fez o óbvio: ora, eu deixo que você decida, você escolhe o que quer fazer. E dormiram, e acordaram pelo meio da manhã, o príncipe já se preparando para tomar um susto, quando olha para o lado, aquela mulher belíssima encontrava-se deitada do lado dele, sorrindo amorosamente para ele, envolvendo-o nas vibrações de ternura do afeto verdadeiro,
E ele, novamente tomado por uma expressão de surpresa, lhe pergunta: mas como? Você não é bruxa de dia e princesa à noite? E ela lhe responde: como você deixou que eu decidisse o que fazer, eu escolhi ser princesa para você de dia e ser princesa para você à noite. E é assim, meus queridos irmãos e irmãs, que nós devemos fazer com a construção do reino de Deus dentro de nós. Não deixar que ninguém decida por nós, que ninguém além de Jesus nos seduza, tomar as rédeas do nosso destino, estabelecer uma meta psicológica, persegui-la até alcançá-la, usando-nos dos valores apoiados, das relações humanas, da família que temos, do trabalho que temos, da cidade em que moramos, especialmente da excelsa doutrina, para alcançar o destino a que todos nós estamos fadados. É a única fatalidade que nos aguarda: sermos perfeitos, sermos deuses. A palavra de Jesus, um arquétipo segundo as concepções junguianas que Jesus nos ofereceu: sois deuses, brilhe a vossa luz. Outro arquétipo que Jesus nos ofereceu, para que assim as nossas vidas sejam páginas vivas do Evangelho, para que, como nas palavras de Paulo, nós possamos dizer: sou prisioneiro do Evangelho, não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive dentro de mim. Muita paz, muito obrigado.